Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aislan aqui do canal Geografia Lúdica e mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Índia, né? Esse país asiático, né? Um país cheio de características bem interessantes. Vamos lá, vamos começar? A Índia é um país asiático que ocupa a maior parte do subcontinente indiano, delimitado pela Cordilheira do Himalaia, né? O maior conjunto de montanhas do mundo. O território indiano ele é banhado pelo Oceano Índico, Mar Arábico e pelo Golfo de Bengala, né? Possuindo fronteiras com a China, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Butão e também o Mianmar, né? A Índia faz fronteira com 6 países. Em virtude, pessoal, da sua localização e extensão territorial, né, cerca de 3,2 milhões de quilômetros quadrados, há uma grande diversidade de clima e também paisagem nessa região, né, cheio de características físicas pela sua vasta extensão territorial. Com mais de 1,2 bilhões de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, atrás somente da China, né? A China que tem 1,3 bilhões de habitantes, né? Elas abrigam uma região chamada de formigueiro humano. No entanto, né, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, o contingente populacional indiano será o maior do mundo, né? Será o maior do planeta até 2050. Então, até 2050, a Índia passa a ser o país mais populoso do mundo. Boa parte desses indianos vai viver um sistema de castas, né? Que vão ser caracterizados como uma segregação social de acordo, né? Com as suas condições, com as suas premissas, tá? Uma das características, né, marcantes do país também é a questão da pluralidade cultural e também de línguas. Tá? A Índia tem uma vasta concepção de línguas e religiões. Ela é considerada, né, a terra do hinduísmo, sendo a Índia palco de violentos confrontos entre a maioria hinduísta e as minorias muçulmanas e sikh. Né? Outro fator agravante são os conflitos históricos com o Paquistão pela anexação do território da Caxemira, né? Entre os anos de 1990 e 1995, com cerca de 10 mil pessoas, né, mortas durante esses confrontos. Tá? Vamos falar um pouco sobre a Caxemira para a gente entender o que é a Caxemira, né? Porque eu citei para vocês, então vamos explicar sobre essa região. A Caxemira, né, ou Caxemir, né, é uma região montanhosa ao norte da Índia e também do Paquistão, né, e que o Paquistão, né, que possuía na época da independência da Índia, em 1947, uma posição vantajosa, né, considerando-se que ficava bem próxima da região do Tajiquistão, então parte da União Soviética. Olha para você ver como é que essas formações de possessões de terra. Localizada, né, no norte do subcontinente indiano, essa região da Caxemira também engloba as regiões de Jammu e Ladakh, né, fazendo fronteira com a China a nordeste. Então, assim, a disputa por território, gente, isso aí é um processo histórico no mundo inteiro. Hoje em dia, né, atualmente, a região da Caxemira ela vai se dividir em 4 áreas diferentes. Nós temos os territórios do norte e a Caxemira Livre, pertencentes ao Paquistão, a região de Jammu e Caxemira, pertencentes à Índia, e a região do Aksai Chin, né, sobre ocupação chinesa. Olha o tanto de país brigando por essa região, tá? Vamos falar sobre o sistema de castas. Eu passei para cá que eu fiz um bonequinho mais ou menos aqui para vocês entenderem o que é o sistema de castas indiano. A Índia, né, como todo mundo eu citei no início,
É um país asiático, né, que possui uma população de aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes. É muita gente mesmo. Desse total, cerca de 75% são seguidores da religião hindu, né? Da religião hindu, então é muita gente seguindo essa religião. A principal religião da Índia, ela interfere diretamente na estruturação social, uma vez que o hinduísmo divide a sociedade em castas. Olha as divisões aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês, certo? A divisão da sociedade em castas, ela é determinada a partir de questões culturais, né, de todo um processo histórico, né, entre as pessoas que fazem parte. As castas, elas vão se definir de acordo com a posição social que determinadas famílias hindus ocupam, né? Então nós temos Brahmas, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras e Párias, tá? São essas 5 divisões. Existe também o fator que estabelece um tipo de hierarquia social, né? É justamente marcada por privilégios e também deveres, né? Então tem muito privilégio nessas questões e tem muito dever. Em um primeiro momento, existem somente 4 tipos de castas na Índia, que eram os brahmares, que eu citei para vocês, composta por sacerdotes, kshatriyas, formados por militares, né? Vaishyas, né? Que é constituída por fazendeiros e comerciantes, e a mais baixa, que é os Sudras, pessoas que deveriam servir as castas superiores. Então aqui tinha que servir todas as outras classes dessa sociedade. As pessoas que não faziam parte de nenhuma das castas recebiam o nome de párias ou intocáveis, né? Párias eram pessoas que não faziam parte de nenhuma dessas classes na sociedade de castas. Pessoas excluídas que tinham a incumbência de realizar os mais deploráveis trabalhos, viu, pessoal? Aqueles rejeitados por indivíduos que integrava essa constituição de castas, né? Na verdade é igual quando você vai para fora do Brasil, infelizmente você vai fazer o serviço que as pessoas não querem. Atualmente existe cerca de 3.000 castas distintas na Índia. Olha como tem essa divisão, né? Olha como que ela é bem dividida. Essa proliferação do número de castas se deve principalmente, né, pelo crescimento populacional e também pelo dinamismo e diversidade das atividades produtivas, justamente promovidas pelo crescimento econômico que o país vem passando nos últimos anos, né, grandes problemas econômicos. Esse sistema tem como principal característica justamente a segregação social, a separação, né, determinando a função das pessoas dentro da sociedade indiana, certo? Sobre essa segregação, né, ela vai resultar em desigualdade social, que é explicado pelo fato de um indivíduo não poder ascender para uma casta superior. Você faz parte da Vaishyas, você vai continuar aqui a vida inteira. Se você faz parte das Kshatriyas, você vai continuar aqui a vida inteira, ok? Segundo, né, o governo indiano, o sistema de castas não existe mais no país. Gente, balela, conversa fiada, podem ter certeza que existe e muito bem feito, certo? O governo não admite, a verdade, né, é que esse sistema está presente na sociedade, né, de maneira que interfere diretamente na qualidade de vida da população indiana. Certo? Falamos sobre a sociedade em casta, vou passar para cá, vamos para religiões. Religiões na Índia é bem interessante. As principais religiões da Índia hoje em dia são as seguintes. Vamos lá, nós temos primeiro hinduísmo, nós temos o Islã, não é Islã não, é Islã, nós temos o cristianismo, o sikhismo, budismo e o jainismo. Essas são as religiões presentes no território indiano. Vamos para as línguas, né? A Índia tem 2 línguas oficiais, o hindi e o inglês.
com 21 outras línguas reconhecidas oficialmente na Constituição do país. Mas duas, precisamente, né, o hindi e o inglês. Características socioeconômicas, né, dessa questão da Índia, né? É um país que cresce muito, né? Mas apesar do seu crescimento também econômico, ele não reduziu de forma significativa os problemas sociais, viu? Você pode ter certeza. Conforme também, pessoal, o relatório divulgado em 2010 pela ONU, o Índice de Desenvolvimento Humano da Índia, o IDH, nacional, é de 0,519, ocupando, gente, uma posição muito acima de 100 países no ranking mundial, né? E esse ranking ele tem apenas 169 países, tá? O sistema de castas, analfabetismo, alta taxa de mortalidade infantil, a corrupção, a desigualdade na distribuição de renda são os principais fatores que vão contribuir para esse cenário de contraste socioeconômico. Então são inúmeros fatores que fazem com que a Índia tenha esses problemas. Algumas curiosidades sobre a Índia, né? Eu falei para vocês, a extensão territorial, mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, localização no continente asiático, capital, Nova Delhi, é um clima de monção, né? Maior parte, né? Tropical equatorial ao sul, árido tropical a noroeste e o de montanha ao norte. O governo é uma república parlamentarista, né? A divisão de estados são 29 estados indianos. Os idiomas que eu citei para vocês oficiais é o hindi e o inglês, né? A densidade demográfica é muito grande, cerca de 369 habitantes por quilômetro quadrado. Uma taxa média anual de crescimento da população, cerca de 1,4%. Né? A população residente na área urbana é pouca, gente, por incrível que pareça, cerca de 30%. E na questão da área rural, 70%. Grande parte da população, cerca de 20-25%, é desnutrida, na verdade. Né? A taxa de mortalidade é cerca de 53 crianças por cada 1.000 nascidos vivos. Tá? Esperança de vida, né? Expectativa de 64 anos. Né? O pessoal que tem água potável, né? É pouco também, cerca de 80%. Né? O pessoal que tem rede sanitária é menos ainda, cerca de 60-50%. E isso vai trazer inúmeros problemas na Índia. A moeda é a rúpia indiana, né? O seu produto interno bruto ele é bom, chega a alguns trilhões de dólares, né? E isso vai fazer com que a Índia tenha uma parte expressiva na programação de softwares, tá? Relações exteriores com o Banco Mundial, Comunidade Britânica, FMI, OMC e a ONU, tá bom? Isso foi sobre a Índia, alguns aspectos dela, sociedade em castas, para você aprender mais sobre esse país. Obrigado, do professor.